Pessoal, somos alunos da Unijorge, da disciplina Materiais Metálicos, com o professor Alfredo Macari. O nosso projeto consiste em analisar dados de um teste de tração, onde se alonga um determinado material até a sua ruptura. O primeiro que começou a observar esse tipo de situação foi Robert Hooke, muito amigo de Newton. Ele começou a analisar molas, aplicando tensões e analisando a sua deformação. Esse projeto é muito importante porque ele dá dados quantitativos de um determinado material sobre as características mecânicas dele. Olá pessoal, antes do ensaio de tração nós fizemos uma têmpera incompleta. Por quê? Para que a têmpera seja bem sucedida, o material tem que estar a uma temperatura conhecida como temperatura zona crítica, que é quando os grãos de ferrita e perlita se transformam em austenita. No nosso caso, o nosso corpo de prova, que foi do aço SAI 1045, a temperatura para a transição para a austenitização é de 910 graus. Nós utilizamos 810 graus, que não é suficiente. O tempo mínimo para que se transfira para a austenitização é de 15 minutos. No nosso caso, após a gente realizar a têmpera incompleta, nós colocamos o nosso corpo de prova na máquina de tração e observamos os dados quantitativos. A têmpera é um tratamento térmico que tem como finalidade aumentar a dureza e a resistência do metal. Mas como é feito? Aquecendo o material e resfriando bruscamente. Neste caso específico, utilizamos um corpo de prova de material SAI 1045 e aquecemos até 810 graus, deixado ao forno por 15 minutos e resfriando rapidamente em água. Após o término da fase de elasticidade com limite de elasticidade medido em 4 kN, inicia a fase do escoamento do material, gerando uma fragilidade no material, com limite de escoamento de 5,3 kN. O início da fase de encruamento, com a deformação mais permanente do material, com um limite de resistência de 10,6 kN e o limite de ruptura medido em 10,4 kN. O comprimento inicial do corpo de prova era de 4,35 mm. Após a têmpera, esse comprimento variou para 5 mm. Após o ensaio de tração, a temperatura saltou para 7 mm. A variação do comprimento da peça temperada submetida ao ensaio de tração foi de 2 mm. Estes são os gráficos obtidos dos testes de tração. Do lado esquerdo está o gráfico pré-têmpera, onde o material está sem nenhum tratamento térmico, ficando clara sua tenacidade e deformação. Ao lado direito está o gráfico gerado após o tratamento térmico, onde ganhou resistência e dureza. A parte ruim desse processo é que o material ficou menos tenaz e mais frágil, mas é característica desse processo térmico. Este é o diagrama de ferro-carbono, que demonstra as fases de um metal e suas propriedades. Como o nosso corpo de prova for o metal SAI 1045, ou seja, 0,45% de carbono, e aquecido a 810 graus, podemos perceber que chegou bem perto da zona austenítica, o que nos faz concluir que o material poderia ter ficado ainda mais resistente e frágil se aumentássemos a temperatura. Este trabalho nos deu uma noção de como os tratamentos térmicos podem ajudar a melhorar as características de um metal sem ter que trocá-los, no que pode ajudar no desenvolvimento de projetos e na redução de custos.